E vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 90. Salmo 90 e o capítulo 90, né? O versículo do 7 em diante. Tá bom, irmãs? Amém, amém. Então vamos lá. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se cortam e vamos voando. Amém, igreja? Até aqui. Aí eu estava vendo aqui, adquirindo, né? Que a nossa passagem por aqui, pela vida nossa, é de 70 anos, 60, 70, né? E até lá a gente está com saúde. E se algum, pela sua robustez, né? Pela saúde, né? Passar dos 80, 85, tem muita gente que hoje, né? Vão a 90 anos, mas como diz na Bíblia, daí é só dor e enfado, né? Então eu digo, meu Deus, a gente já está com 72 anos, né? E esse Deus é tão maravilhoso para a gente, né? A nossa irmã ali também, né? A nossa irmã querida que veio na igreja também, que Deus abençoe a tua vida muito, amiga, né? Então eu digo, meu Deus, como Deus é bom. Eu estava dizendo, pensa se a gente não tem que agradecer esse Deus maravilhoso, né? Que o nosso coração batendo, quantos anos na nossa vida, né? Sem sentir uma dorzinha de nada. Então esse Deus não é bom para a gente? Esse Deus é muito bom, né? A gente só temos que agradecer a Ele, agradecer pelos filhos que a gente tem, por esse dia, porque estou olhando, vai vir tempestade, não sei o que, glória a Deus. Não fique com medo, né? Porque ele disse mesmo, né? Não se assusteis com o que vai acontecer lá fora, né? Porque hoje, né, diz até ali, estava vendo na Bíblia que tem muitos ali, muito em meu nome enganam, né? Não muitos, né? Tipo, vamos lá na praia que hoje Jesus vai aparecer lá. Não, eu não vou, capaz. Não vai aparecer, vai vir como um relâmpago, né? Que a gente não espera, né? Então vai pegar todo mundo desprevenido. Tipo, às vezes eu digo, ai Senhor, tem misericórdia de nós, né? Às vezes tu dá uma vacilada e ele vem daí. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né, irmã? Então, irmã, é isso que eu queria dizer para vocês, deixar essa palavrinha, porque Deus é maravilhoso, né? Amém. Então a gente sempre lê a palavra de Deus, eu adoro, né? De manhã eu levanto, meio-dia, de noite, estou pedindo a Deus, orando, porque Ele disse, tem que ler a minha palavra, que aqui ensina tudo para a gente, tudo. Desde o teu nascimento até, e só coisas boas, né? Tá bom, irmãs? Então, vamos ficar de pé e vamos agradecer, vamos louvar o Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor. E agradecendo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos das armadilhas de Satanás, Senhor. Livra esses filhos, Senhor. Nos abençoa, fortaleça, Pai, com Teu Santo Espírito, Pai, querido amado. Obrigado, Jesus. Te agradecendo, meu Deus, muito obrigado, Senhor, infinitas vezes, obrigado, Senhor Jesus, amado Pai querido, amém, igreja, graças a Deus, irmãos, salve de palmas para Jesus, amém. Ai, Senhor, obrigado, Jesus, amém, Senhor, amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor das nações. Tu és a luz desse mundo.
Amém. Glória a Deus, igreja. Olha, eu estava vendo aqui, né? Nós quatro aqui, né? Amém. Se tiver um ou dois, está aqui com nós, né? Está aqui andando para lá, olhando para ti, para ela, para mim. Família, vamos, eu estou com vocês. Eita, Deus poderoso. O que é isso, gente? Vamos louvar a Ele, vamos, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Obrigada, Senhor. Obrigada. Nossa, Pai, tem multidões, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, eu já queria, né? Amém, é verdade. Dona Ceia, a senhora sente glória a Deus, graça e paz, mulheres do avivamento. Amém. Glória a Deus. Ei, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 11. Glória a Deus. Eclesiastes 11, verso 6. Vamos lá. Eclesiastes 11, 6. Fala assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Amém. Eu gosto muito desse versículo do Eclesiastes, porque ele vai mostrando quantas oportunidades a gente tem. A gente tem oportunidade para semear de manhã, tem oportunidade para semear de tarde, e ali ele vai mostrando que cada palavra que a gente recebe é uma oportunidade para a gente semear e consolidar, firmar aquela palavra na nossa vida. E aí, ele fala aqui, ó, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ou seja, quando você tem a oportunidade de semear, não deixe você, será que eu dou? Será que eu não dou? Será que eu posso? Será que eu não posso? Não perca a oportunidade de semear. Por quê? Porque você não sabe qual semente vai brotar. Verdade. Se foi a de manhã, se foi a de tarde, se foi a da semana passada, você não sabe. Então, se por acaso em algum momento você perde a oportunidade de semear, pode ter sido uma semente que iria frutificar. Verdade. Entende? Então, a gente precisa ser esperto, como foi aqui o Salomão instruindo a gente. Nós não podemos perder a oportunidade de semear. E a gente está falando de semente, a gente fala de semente, que agora é o momento dos dízimos das ofertas, mas também nós vamos falar da semente da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma semente. E a semente precisa ser semeada. Lá nos evangelhos a gente vai ler a parábola que Jesus conta das terras. Tem a terra que recebeu a semente, mas ela era cheia de espinhos. Tinha outra terra que também recebeu a semente, mas ela era cheia de abrolhos, de rocha. E tinha a terra que era boa, né? Vários tipos de terra. Então, o que era importante? O semeador, ele saiu a semear, mas ele não sabia qual era o tipo de terra que ele ia encontrar. O importante é que ele foi saindo, semeando, então ele jogava semente para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele não sabia qual terra ia dar o fruto que ele precisava. O que eu quero dizer com isso? O Senhor está trazendo para nós hoje. Não importa em qual pessoa você vai semear, importa que você semeie em todas que você tiver a oportunidade, porque você não sabe qual vai corresponder, qual vai se converter, qual vai dar o resultado. Pode ter dar o resultado em uma pessoa, como pode não dar na outra, ou pode dar nas duas. A gente não sabe. Quem sabe é o Senhor. E vai depender também muito da vontade da pessoa também, de ser uma terra boa e receber a semente da palavra. Mas isso não depende de nós. O que depende de nós é sair a semear e não perder a oportunidade de semear. Eu acho muito incrível, não sei se vocês já passaram pelas ruas aqui da cidade e viram que em alguns postes tem uma placa de PVC, geralmente falando a palavra, né? Buscai o reino, leia a Bíblia, né? Arrependa-se e não sei o que. E eu não sei quem foi que fez, mas essa
santidade. Senhor, glória a Deus, recebi. Deus falou comigo ali, numa plaquinha de PVC, um poste. Não foi uma semente, foi uma baita de uma semente. Mas quantas pessoas passaram pela mesma semente e nem deram bola? O importante é que a semente foi semeada. Grande obra essa pessoa está fazendo, porque ela não sabe quantas pessoas ela atingiu, ela não tem noção. Ela vai ter noção na eternidade. Mas agora aqui na terra ela não tem noção quantas. Quanto Deus usou ela para poder falar com os outros. E o quanto Deus nos usa para falar com as pessoas e às vezes a gente não fala. E às vezes a gente não comunica, não semeia. Às vezes por vergonha, por medo, enfim. Mas sempre quando tem a oportunidade, fale. Não, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, né? A gente não precisa ser vamos dizer assim, um pastor das nações, em nome de Jesus a gente vai ser, mas por enquanto a gente ainda não é. Mas, às vezes a gente quer chegar lá no topo para poder falar de Jesus, para poder dizer que tem autoridade, para poder dizer que tem unção, para poder dizer que tem um nome, para as pessoas poderem nos ouvir. Não. Às vezes quem está do teu lado precisa ouvir uma palavra. Às vezes a pessoa que está aí na esquina precisa ouvir uma palavra. Às vezes o seu Deus precisa ouvir uma palavra. Vai lá comprar um chiclete e ministra uma palavra para ele. Não é, dona Célia? Dona Célia sempre faz isso. Então, assim, segundo passado eu fui lá, comprei a velhinha do bolo, falei, seu Deus, vamos lá, vai ser um tremendo, não sei o que, não sei o que. Ele não veio. Não vai ter ninguém me escutando. Mas ele recebeu a palavra que eu semeei. Verdade. Está entendendo? As pessoas não vão dar para eles saberem que nós queremos fazer. Às vezes ele precisava, era só dar a palavra dele. Não precisava vir aqui. Eu já fiz. Porque a gente espera mais, né? Da pessoa. Mas às vezes ela não vai corresponder da forma como a gente quer. O importante é que seja semeado. É isso que o Senhor quer que nós façamos. E aqui o Salomão está nos ensinando. Não perca a oportunidade. Porque oportunidade vai ter de manhã, vai ter de tarde, vai ter em todo tempo. Então não fica com as mãos à toa. Não fica com a boca fechada. Vai lá e semeia. Tanto na igreja, para a tua vida financeira, para a prosperidade da obra de Deus, como a semente da palavra do Senhor também. Amém? Então eu quero convidar as nossas belíssimas irmãs para semear na casa do Senhor. E hoje, graças a Deus, a gente teve uma confirmação, né? No culto passado, né, Dona Lourdes, a voz ela estava cantando para gente, para nós fazermos o evento de mulheres aqui na igreja, né? A tarde da bênção, como diz antigamente. E Deus aprovou hoje, confirmou através da vida da Dona Lourdes. Então não vai ser esse mês, mas provavelmente para setembro e para frente a gente vai fazer um grande evento das mulheres aqui no Miracle Los Angeles. Amém? Então prepare-se. Em nome de Jesus, tá? Então aqui o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, que Deus vai te prosperar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oramos, Pai, para que o Senhor ministre a vida de cada uma de nós, Deus, e que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, declaramos portas abertas para as Tuas filhas, Senhor. Prospera elas, que todas as contas, Senhor, sejam saudadas, as portas sejam abertas, haja uma prosperidade do céu vindo sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira e declaramos um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, essa conta da Cicó está no nome de quem? Da posse.
Oséias. Primeiro é Josué, né? Josué não foi. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, ali no verso 6, fala que o meu povo foi destruído, Jesus citou, porque lhe faltou o conhecimento. Amém? Abre lá então, lê para nós, dona Célia, Josué 1:8. Tá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Amém. Então, a ministração de hoje é a palavra, fonte de vida. Então, a fonte da tua vida está na Bíblia. Levanta a tua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia na mão, ou está com o celular, levanta ela aí, deixa eu ver quem está. Então, é muito importante que a gente ame esse livro, Amém. tá? Porque ele é o nosso manual de instruções. Verdade. Se a gente quer saber como funcionar bem, como ir bem nos negócios, ir bem na vida amorosa, na vida familiar, né, com os filhos, no trabalho, a gente precisa ter a Bíblia como nosso escudo, como nosso manual. Amém? Amém. E aí, aqui a autora ela conta a história de um menino que ele comprou uma passagem de trem para ir numa viagem. E o menino ele comprou a passagem e pegou o trem e foi nessa viagem. E aí, chegou um momento que ele teve fome. Ele só comprou, ele usou o dinheiro que ele tinha para comprar a passagem. E aí chegou uma hora lá que ele teve fome. Então ele falou assim, eu não vou comer, porque todo o dinheiro que eu tinha eu comprei a passagem. Então eu vou aguentar até chegar no destino. E a fome dele foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Ele falou, chegou no momento que ele decidiu fazer um jejum. Fez um jejum, mas mesmo assim a fome não passou. E aí, o que ele fez? Ele pensou com ele assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na cozinha do trem e vou pedir para lavar os pratos. Talvez eu ganhe uma grana e aí eu consigo comprar comida. Então ele passou assim, muitas horas, talvez dias, sem comer porque ele não tinha dinheiro. E aí ele chegou lá no cozinheiro e falou assim, chegou para ele e pediu um servicinho, né? Deixa que eu lavar os pratos para eu poder ganhar o dinheiro e para eu poder comprar um lanche para mim. E aí sabe o que o cozinheiro falou? Sim, querido, tu não leu que na tua passagem contempla a alimentação também? Oh, meu Deus. Tadinho. Porque ele não leu, ele não sabia que a passagem que ele tinha comprado contemplava a passagem do trem e da alimentação. Que dó. E ele passou horas sem comer, comer, achando que ele não tinha direito. E isso acontece muito com a gente quando a gente não lê a Bíblia. Por quê? Porque a gente tem direito a muitas coisas, mas a gente não fica sabendo. Porque a gente não lê. É a mesma coisa como se você ganhasse uma herança e não ficasse sabendo. Como é que diz na Bíblia? Meu povo, Deus diz, meu povo perece por falta Falta de de conhecimento, que foi o que a Nath leu. Isaías 4:6. Fala, meu povo perece, algumas traduções, e outras falam, meu povo é destruído. Isso. Porque falta conhecimento. Às vezes a gente pensa no destruído assim, alguém aniquilado. Mas trazendo para os dias de hoje, o meu povo, vou traduzir, né? Deixa de viver a minha promessa, muitas coisas boas, muitos planos que eu tenho por falta de conhecimento da palavra de Deus, da palavra que Ele já me
jovem da história. A gente precisa saber quais são as promessas de Deus para a nossa vida. A gente precisa saber quais são os nossos direitos. A gente deve amar a palavra e seguir a sua direção, como faz o capitão de um barco com a sua bússola. Então, a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela que vai nos nortear para onde nós devemos ir. Mas, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Então, eu preciso ter ela como a minha bússola, porque senão eu nunca vou chegar a algum lugar. Ou talvez eu vou chegar em um lugar onde eu não queria estar, ou que não é bom para mim. Entende? Glória a Deus. Então, a Bíblia é o maior dos tesouros. Ela tem a resposta para todas as nossas necessidades. Ela nos ensina como manejar as finanças, que é esse momento dos dízimos das ofertas que a gente faz. Que, vamos combinar, né, gente? A palavra que muitas vezes Deus traz para nós é mais para nos ensinar como administrar o nosso dinheiro do que realmente arrecadar fundos para a igreja, vamos dizer assim. Porque Deus está querendo nos ensinar a ter sabedoria com as nossas finanças. Né? E como prosperar, que é obedecendo o seu mandamento. A Bíblia também fala como cuidar dos filhos, como que a gente tem que cuidar e educar os filhos. A Bíblia nos ensina como cuidar do nosso cônjuge. A Bíblia conta tudo sobre isso. A Bíblia conta como nós devemos tratar os nossos irmãos, como deve ser o convívio na igreja, como deve ser o convívio no trabalho. A Bíblia ensina cada área da nossa vida, mas muitas vezes a gente não fica sabendo porque a gente não lê. Por isso que o Senhor falou ali para Josué: não se aparta da tua boca o livro da lei, mas medita nela de dia e de noite. Agora, linkando, né, com a palavra da oferta, a gente aprendeu que a gente tem que semear a palavra, então a gente tem que lançar a palavra, falar de dia e de noite, de manhã e de tarde. Mas se a gente não se encher da palavra, não vai ter palavra para dar. E palavra que eu quero dizer aqui, que nós vamos aprender hoje, não é a palavra, a pregação do pastor, sei lá, um pastor que eu gosto de ouvir bastante é o Luciano Subirá. Não é a palavra do pastor Luciano Subirá que eu vou lá copiar o que ele falou e vou achar um ali na rua e vou falar, vou semear a palavra dele. Não. Se for para ser assim, eu mando o link do YouTube que assista a pregação. Não. É uma palavra revelada que eu mesma fui lá e gastei tempo com a Bíblia, gastei tempo em oração, gastei tempo buscando a Deus para Ele me trazer uma revelação fresquinha, um pão quentinho do céu para mim. Entende? E aí eu vou lá e compartilho com os meus irmãos. É diferente. É diferente. É diferente de você comer um bolo da padaria e você comer um bolo feito em casa. Verdade. É completamente diferente. Às vezes o bolo da padaria pode ser até mais bonito, mais decorado, mais docinho, mas não vai ser com a mesma qualidade, a mesma textura, fofinho, como se você fizesse em casa. Entende? Então, muitas vezes a gente não tem, às vezes não pegou uma palavra, às vezes não tem muito o que dizer, mas aí a gente pede para o Espírito Santo para Deus revelar o que a outra pessoa está precisando, não só o que a gente quer falar. Entende? A gente preza muito aqui, principalmente em quem vem no altar, a gente prezou isso muito com os nossos apóstolos. Se você não tem palavra, tu não buscou a Deus, Deus não te deu uma palavra, não sobe. Por quê? Porque senão tu vai pegar uma palavra lá da internet. E não é esse o objetivo. A gente não está aqui para copiar o que os outros pregadores estão falando. Não. Deus tem uma revelação fresca para esse tempo. Por isso que eu não falto culto, por exemplo. Né? Só com extrema importância. Por quê? Porque eu sei que quando eu venho aqui tem uma revelação de Deus para a minha vida. E não foi algo
deu a sua palavra com um propósito, ser o guia do nosso caminhar diário, das nossas decisões e tudo que nos diz respeito. Porque lá em Salmo 119 fala, lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Por que ele fala lâmpada para os teus pés? Porque eu não preciso ver cantando. Eu não consigo enxergar. Nós estamos num mundo de trevas. E a gente precisa de luz em meio às trevas. E o que vai ser luz em meio às trevas? A palavra de Deus, que ela vai me conduzir por onde eu devo ir. Então Deus inspirou diversos homens em épocas distintas e diferentes culturas por meio da sua palavra, ou seja, a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecer e receber as suas promessas. Então, às vezes, eu já ouvi, não sei se você já ouviu, né? É aquele ditado, não acontece aqui, só na França, né? Daquelas pessoas que falam assim, como que eu vou acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Gente, isso não é um equívoco, isso é um sofisma, é um engano descendente. Por quê? Foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se você for ler as histórias, a maioria dos autores não tinham conexão, não conheciam um ao outro. E eram épocas totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, inclusive idiomas diferentes. Entende? Então não tem como o Moisés se conectar lá com o Paulo. Não tinha como os dois se conhecerem, porque foram épocas completamente diferentes. Mas, se você for ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que foram os 4 primeiros livros que Moisés escreveu, e ler as cartas de Paulo, Paulo remete a Moisés. Tem muitas coisas que eles falam que estão estritamente ligadas. Porque eles se conheceram, porque eles tomaram café juntos? Não, porque o mesmo Espírito que estava em Moisés estava em Paulo. Em épocas completamente diferentes. Por exemplo, tem aquela folhinha branca, geralmente, que divide a nossa Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aquela folhinha branca, os historiadores contam que foram 500 anos que Deus ficou em silêncio. Que Deus não mandou nada, nenhuma revelação para ninguém. 500 anos. Alguns dizem 400, outros 500, a maioria é 500. Então, como que 500 anos depois alguém podia ter conexão com alguém de 500 anos atrás? Não faz sentido. Se não foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Assim como temos, os dons de profecia, que não é a pessoa quem está falando, é o Senhor. Claro que a gente precisa julgar a profecia para ver se vem de Deus. Mas a gente sabe quando vem de Deus. A gente sabe quando o bolo é congelado e quando ele é feito. Na hora. A gente sabe discernir. Graças a Deus por isso. Então, mas como que a gente vai fazer para entender, tirar o proveito, meditar e praticar na palavra? Como que eu vou me aproximar da Bíblia? Então eu preciso ir para a Bíblia com um intuito de não só apenas ler tipo um jornal do dia. Não, eu preciso ir para a Bíblia com o intuito de extrair, adquirir algum aprendizado para a minha vida. Eu preciso já ir com essa intenção. Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa palavra? Essa tem que ser a intenção da minha vida, numa conversão na hora de abrir a Bíblia. Não com a intenção assim, Deus, fala a respeito do fulano de tal. Não, isso não. Geralmente quando você vai fazer o teu devocional é para tirar uma palavra para você, o que Deus quer te ensinar e te ministrar. Amém. Então, eu tenho que ir com essa expectativa.
ele abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então isso é fundamental para que a palavra possa afetar a minha vida. Então quando o entendimento se abre, a palavra consegue acertar o meu coração, impactar a minha vida e fazer uma transformação. Então, ela começa a ser a fonte da minha vida, onde eu não só mais bebo do que os outros têm dar para mim. É quando eu tenho um poço dentro de casa, no meu terreno, eu mesma vou lá e coleto a minha água. É diferente do que como foi a samaritana que tinha que andar quilômetros ao meio-dia para ir lá buscar água, no meio praticamente do deserto. Entende? E aí o que acontece? O que Jesus falou para ela? Querida, se tu soubesse quem está falando com você, você ia me pedir água e eu te daria a água da vida. E ela fala, Senhor, eu quero beber essa água. E aí ele fala, você tem que crer, porque já chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aquela palavra entrou para dentro dela, ela não precisou mais, ela até esqueceu da água do poço. Ela saiu correndo e foi falar para o povo da cidade, ou seja, dentro dela começou então a ter uma fonte de água viva. E aquela água viva começou a jorrar porque começou a atingir as outras pessoas. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Onde nós vamos para a fonte fala conosco, o Espírito Santo revela a palavra dele na nossa vida, e a fonte começa a entrar aqui dentro. E aí eu começo a jorrar rios de água viva para os outros, que esse é o lema, né, a visão do nosso ministério. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é meditar na palavra do Senhor. A melhor maneira de meditar na palavra é fazendo perguntas para o texto que está sendo lido. O que será que me ensina com essa passagem? Como será que eu posso aplicar isso? Com que personagem eu me identifico? O que o Senhor quer dizer? Esses tipos de perguntas. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos trazer para nós. Provérbios 31. Quem conhece Provérbios 31? O que fala lá em Provérbios 31? O que é, Beth? Vocês vão ler. Então, a tarefa de casa é vocês lerem Provérbios 31. Provérbios 31 vai falar da mulher virtuosa, de como é a mulher da Bíblia. Um exemplo de mulher, que se vocês forem ler, a gente fica apaixonada por ela, quer ser ela também. De tantas coisas maravilhosas que ela faz. Mas, não precisa abrir, mas eu te convido depois para vocês lerem lá, é só um exemplo. O que ele vai falar ali? Se você ler Provérbios 31, você fica até com uma, perdão, Senhor, mas parece uma inveja santa dela, porque parece que essa mulher ela é perfeita. E se for comparar ela conosco, a gente está bem longe. E aí, o que acontece? O que é meditar na palavra? É pegar Provérbios 31, que parece que é um modelo de mulher inalcançável, e perguntar para o Espírito Santo, como eu faço para ser assim? Como eu faço para colocar o meu marido em lugares de respeito? Que é o que ela diz ali. Como que eu faço para acordar de madrugada? Que é o que ela fala ali. Como que eu faço para trazer a provisão para dentro da minha casa? Que é o que fala ali. E fazendo essas perguntas para o Espírito Santo vai me fazer meditar na palavra de Deus. Então vai ser muito mais fácil depois eu aplicar ela do que eu ler ela, a Bíblia, como se fosse apenas um jornal. A gente trocou, muitas vezes, a Bíblia. É muito boa ter a Bíblia no celular, mas a gente não pode ler ela como a gente rola feed do Instagram ou do Facebook. Só vai passar para frente, passar para frente, passar para frente. Não! Eu preciso pegar a Bíblia e perguntar: Senhor, aqui o nascimento do Sansão, que foi o que eu abri aqui. Por que o Sansão nasceu, Deus? Qual é o propósito? E fazendo essas perguntas para Deus. Senhor, por que o Senhor queria que o Sansão nascesse? Por que tinha que ser o cabelo dele? Aí você pode parar e perguntar: pastor, Deus tem tempo para ficar respondendo essas perguntas? Sim. E mais, Ele quer que você faça essas perguntas. Porque são essas perguntas que vai fazer você meditar
vai entrar para dentro do teu espírito. Né? O apóstolo Paulo fala, né, que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Ou seja, eu preciso do Espírito Santo para trazer aquela palavra de vida para mim. Na prática, Senhor, como que eu vou praticar a mulher virtuosa? Porque a gente vai ver as situações que acontecem com os nossos filhos, na nossa família, no nosso lar. Nem sempre dá para ser a virtuosa. Né? Às vezes a gente pira, surta. Mas é nesses momentos que eu preciso saber o que está escrito lá em Provérbios 31 para poder trazer a memória. O Espírito Santo, me ajuda aqui. Então, ao fazer o estudo da palavra, o local, o ambiente, o momento exerce um papel fundamental. Então a gente precisa considerar as seguintes sugestões. A gente precisa escolher um local determinado. Caso não seja possível, diante de uma escrivaninha, a concentração vai ser mais facilitada, às vezes a gente não pode escolher, por exemplo, a cama. Por quê? Porque a gente usa a Bíblia, a gente brinca que a Bíblia ela é um remédio contra a insônia. Por quê? Porque você pegar a Bíblia, principalmente se você está deitado na cama, você pega a Bíblia, deitado lá, 11 horas, vai começar a ler, não dá 10 minutos para dormir. Então é um remédio contra a insônia. Então, se você quer ler isso da Bíblia, você não pode fazer isso na cama. Entendeu? Por quê? Porque o aluno vai pegar no sono. E aí, pelo estudo da meditação, no tempo ali com a palavra, vai ficar bem reduzido. Geralmente a gente não lembra do que leu, porque as letras começam a embaralhar, a gente começa a abrir a boca e já não sabe mais o que está fazendo. Está pedindo para Deus abençoar Deus. Entende? Então, o que a gente precisa? Ter um cantinho na nossa casa, onde a gente consiga se sentar bem acordado, para poder ler a palavra e poder fazer essas perguntas para Deus. Né? Adquirir um caderno e fazer dele um diário devocional. A partir do momento que eu faço essas perguntas para o Senhor, Ele vai me responder na sua palavra. E é importante que eu escreva. Nosso apóstolo sempre fala, Bíblia marcada é Bíblia estudada. Então, quanto mais você marca com a Bíblia, seja eu tenho aqui os botões da anotação do lado, eu escrevo aqui do lado, eu faço marcação com marca-texto para eu marcar o texto que mais me chamou a atenção. E aí vai ser muito mais fácil para decorar, porque nós somos seres visuais. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente sabe que a nossa igreja aqui é um cinza escuro, mas não te deu um brilho no olho desse verde, esse laranja, esse azul? Por quê? Porque nós somos visuais. Quando a gente tirar isso aqui daqui, vai virar outro ambiente. É o mesmo ambiente, só que de um jeito diferente. Então, quando eu marco na palavra do Senhor e eu anoto, é mais fácil de eu gravar. Eu vou lembrar das cores, eu vou lembrar da letra, eu vou lembrar da escrita. Então, a gente precisa facilitar, né, para o nosso corpo absorver a palavra. E o que é o devocional? O devocional é o seguinte, gente. Hoje, né, nós temos muitos livros que são titulados como devocionais. E nada mais é do que a pessoa leu o capítulo e ela vai escrever o que ela entendeu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Salmo 23. O que eu entendi? Aí você vai escrever. Eu entendi que se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Isso já está óbvio. Então isso quer dizer que se Ele é o meu pastor, então eu sou uma ovelha. Então eu preciso me comportar como uma ovelha. E assim você vai escrevendo, isso vai gerando uma pregação, isso vai gerando uma revelação. Mas para isso a gente precisa escrever, porque assim a gente consegue fixar melhor. E número 3, estabeleça um hábito de estudo. A gente precisa decidir conforme o nosso agrado como que a gente vai abordar a palavra diariamente. Então a gente precisa determinar um tempo na nossa rotina onde a gente vai conseguir tirar uma palavra, nem que seja 5 minutos. Por esses 5 minutos que eu tenho da minha vida, no meu dia, para ler a palavra. Gente, 5 minutos, não, 5 minutos você lê um capítulo da Bíblia. Em 15, você lê 3. Tu tem 15 minutos para Deus? Tu consegue ler 3 capítulos da Bíblia. E você vai se enriquecendo com apenas 15 minutos. Então vale muito a pena.
de ler, a promessa de Deus para a sua vida, o que você aprendeu com aquilo, tá? Esse é o nosso devocional. Vocês estão gostando? Estão entendendo? Amém. Fácil. Amém. Glória a Deus. Fazer exatamente como Josué conta ali, que o Senhor falou para Josué: medita, leia o Senhor de dia e de noite. Como seria um exemplo que a gente possa dar de comparação de meditação? Estou com o chiclete aqui por essa causa. É como a vaca ruminando. Ela está lá com o caminho e fica. Tem mastiga daqui, mastiga dali, mastiga de lá, mastiga de lá. Depois de um bom tempo ela vai comer. Por quê? Ela foi ruminando, ela foi mastigando aquilo lá que era muito difícil, muito grosso, vai se tornando em partículas menores onde ela consegue engolir. As pessoas no mundo olham isso aqui, por exemplo, como um retrocesso, como uma antiguidade. Deus o livre, como é que eu vou ler a Bíblia toda? As pessoas veem isso como um grande obstáculo. Mas se nós somos aquelas mulheres que meditam, ruminam na palavra, isso aqui a gente vai destroçando e vai ficando menor onde a gente consegue engolir. Entenderam a comparação? Amém. É isso que a gente precisa fazer. E com obediência. Então, o propósito de meditar na palavra está expressamente falado ali em Josué 1:8, quando ele fala para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que nela está escrito. O objetivo disso tudo é aprender a obediência e que exista no nosso coração um coração sensível para fazer o que Deus determinou. A ideia não é receber apenas uma informação, e sim que a palavra penetre no nosso coração, nos influencie e reflita na nossa maneira de viver. A Bíblia ela não é apenas para me trazer conhecimento, ou um conhecimento que eu tenha que dar uma direta para outra pessoa, ou que eu tenho que ensinar a outra pessoa. Não, a Bíblia precisa me ensinar e eu preciso aprender com ela e praticar ela. Ontem, na escola de servos, lá na sede que a gente está fazendo, a gente teve que escrever uma redação bem pequena do que significa o cristianismo para nós. E eu escrevi, Deus me revelou naquele momento, que a diferença do cristianismo e do mundanismo é a prática da palavra. O cristianismo deixou apenas de ser uma religião. Hoje qualquer um é cristão, vamos dizer assim, pode falar que é cristão. Mas o que vai determinar se aquela pessoa realmente é se ela pratica a palavra
onde eu preciso viver uma vida de arrependimento. É uma vida de arrependimento. Senhor, eu não devia ter tomado tanta água, me perdoa. Agora eu tenho que voltar no banheiro e não posso ir. Devia ter tomado menos, me perdoa, Senhor. Isso é arrependimento. Entende? Tomar banho todos os dias. Como estudar a palavra? Todos nós, quando nos aproximamos de Deus, a gente deseja ardentemente que Ele nos fale de uma maneira pessoal. E é tão maravilhoso saber que Ele está interessado na gente, né? Quando que tu descobriu que Jesus estava apaixonado por você? Não foi um momento tão bonito? Tu não ficou tão feliz, tu não mudou a tua vida porque você descobriu que alguém te amava de verdade? Amém. Então, a promessa é: qualquer coisa que lhe pedimos, nós recebemos. Então, o mandamento precisa ser obedecido. Geralmente, a promessa ela tem condições para o seu cumprimento. E essas podem ser o mandamento a ser obedecido. Então, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis diante dele. Também pode ser um outro texto onde o Senhor tem mostrado que precisa ser mudado. Isso aí a gente vai aprender como agora estudar a palavra de Deus. Esse todo é o estudo do livro Firmando Meus Passos, tá, gente? Amém. Essa é a nossa aplicação. Então, de acordo com o que Deus lhe mostrar que deve ser dado, a gente precisa estabelecer um plano específico de como eu vou fazer e planejar uma forma de realizar. Por exemplo, né? Falando aqui da tarde da bênção das mulheres que nós vamos fazer. Nós estávamos lá conversando, após lugar, pastora, eu recebi no meu espírito, é para você fazer. Então eu recebi uma palavra, eu recebi um comando. Vamos fazer um momento com as mulheres. Primeira coisa que, quando ela me falou, eu choquei. Primeira pergunta que me veio na cabeça, como, Senhor? A primeira coisa, em vez de eu falar assim, não, pelo amor de Deus, mais serviço para mim. Não, podia ter falado isso. Mas a primeira coisa que eu falei, eu meditei naquela palavra. Primeira coisa, como, Senhor? Como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer conduzir? Amém? Como? Veio com uma pergunta. Então, quando a gente recebe uma palavra, quando vocês lerem lá Provérbios 31, a primeira coisa que vocês vão perguntar para o Senhor, como? Muitas pessoas, quando leem esse capítulo e leem isso para a mulher virtuosa, elas falam, eu não vou conseguir fazer isso. É muito difícil. É a mulher perfeita. Eu nunca vou ser assim. A gente já tende a tendência a negar, a rejeitar. Porque a gente acha que ela está no patamar salvo. Lá em cima a gente nunca vai chegar lá. Mas se está na palavra de Deus, ela está ali para ser aplicada. Porque se fosse algo inalcançável, o Senhor não teria escrito. Não estaria ali para o nosso aprendizado. Como diz o apóstolo Paulo, toda palavra é boa para o ensino. Para a gente aprender. Então, é legal a gente começar a ler o Novo Testamento. Né? Então, eu vou ler a Bíblia. Primeiro, vamos começar pelo Novo Testamento, porque ele é mais fácil de entender. Tá? E a gente recomenda que comece pelo livro de João, do Evangelho de João. Por que de João? Porque ali é o apóstolo do amor. Então, é a porta de entrada, vamos dizer assim, para a Bíblia, para poder entender toda a Bíblia. Por que Deus fazia tantas coisas lá no Antigo Testamento? Você vai ler lá em João. Por quê? Por que Jesus fez tantos aqueles milagres? Em João. Por quê? Então, João é praticamente a porta de entrada para a gente entender a Bíblia. E depois, a gente começa a lendo ali 3 capítulos por dia. Amém? A gente termina a Bíblia em um ano. 15 minutinhos. Então, benefícios da aproximação da palavra. Logo a gente já vai encerrar. Permite-nos vencer o pecado. Então, quando a palavra de Deus está entesourada no nosso coração, nós temos ao que recorrer quando a tentação bate à nossa porta. Foi como Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, ele foi tentado por Satanás
Não a palavra da internet. A palavra de Deus para nós. A gente consegue combater e rebater. E aí a gente não é enganado pela serpente. A palavra também nos serve como na guerra espiritual. A Bíblia, ela é uma espada. Ela serve tanto para se defender como para atacar. A gente pode enfrentar o inimigo com versículos bíblicos e ordenar que solte as nossas vidas, finanças, famílias, mente e emoções. Por quê? Porque ele não vai resistir ao nome de Jesus e nem à palavra de Deus. Amém. Amém? É assim que a gente expulsa Satanás. Nos dá poder na oração. Jesus, ele nos deu a promessa de que a palavra permanece em nós. Nós vamos conseguir então obter a resposta para tudo aquilo que nós pedimos. Então, lá em João 15:7 fala: se vocês permanecerem em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vai ser concedido. Mesmo eu lembro que eu ministrei uma oferta aqui, eu falei, quem será que não queria ter recebido a chance que o Salomão teve de pedir o que quisesse? Aqui em João 15, a gente recebeu, mas tem uma condição: se a palavra dele permanecer em mim e eu nela. Ou seja, se eu pratico a palavra de Deus, eu posso pedir o que eu quiser. Por quê? Por que vocês acham? Será? Por quê? Porque aí o meu desejo não vai ser egoísta. Porque a palavra está dentro de mim. Eu vou saber pedir bem para o Senhor. Então vai ser fácil para Ele conceder. Ela também nos dá segurança para nós sermos salvos. Então, quando a gente começa a caminhar com Cristo, uma das armas prediletas de Satanás é fazer a gente duvidar da nossa salvação. E traz aquele sentimento de culpa e nos leva a crer que Deus se afastou de nós. Por isso que o Senhor nos anima com a palavra de Deus. Lendo a palavra, a gente vai ter certeza de que nós somos salvas. Ela também nos dá paz no meio da aflição. Então, quando as circunstâncias são adversas, o nosso sustento é a palavra. A gente precisa ter as promessas bíblicas recebidas da parte de Deus para a gente se animar. Porque senão, gente, a gente vai andar como um morto-vivo, sem ânimo, sem vida. É verdade. Só no desânimo. Por quê? Porque a gente não tem uma palavra de vida. E às vezes a gente fica esperando que o nosso marido nos anime, que os nossos filhos nos animem, que a vizinha da nossa amiga nos dê uma palavra de ânimo, de conforto, de acalento. Quando isso não vai rolar. É difícil. Não vai rolar. A gente precisa ir para a palavra de Deus. Ela vai ser o nosso ânimo diário. Por quê? Porque não é homem e mulher falando, é o Senhor falando ao nosso respeito. E a gente sabe que em Deus não há mentira. Então, entre 10 pessoas te elogiando, prefira receber uma palavra de Deus. Tu vai ficar muito mais animado, com muito mais fé e alegre do que um monte de elogio. Verdade. Ela também nos capacita para exteriorizar a nossa fé. Ou seja, ela vai nos dar coragem para mostrar a nossa fé para o mundo. A gente só vai ter coragem para semear a sementinha da palavra na vida das pessoas se a gente ler lá. Porque daí a gente não vai só ter palavra, vai ter coragem para falar. Amém? Ela também nos orienta nas decisões da nossa vida. Então, quando a gente se aproxima da palavra, a gente está nos preparando para enfrentar a vida com sabedoria. Porque é o Senhor quem vai nos instruir como a gente deve viver. E ela garante uma vida de sucesso. Sempre vamos terminar o nosso tempo de leitura e meditação na palavra orando, pedindo para que Deus nos ensine como aplicar aquilo que a gente aprendeu durante a leitura e clamando a Ele por perdão por qualquer pecado que a gente tenha cometido. Vamos pedir também para que Ele tenha o controle de cada área da nossa vida. Então, assim, a gente não vai ter dúvida na hora de ler. Quem? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Terminamos. Amém. Glória a Deus. Mas em resumo, para não sair daqui sem uma palavra.
É um hábito? É um hábito. A ciência diz que se você começar um novo hábito em 21 dias, ele já começa a fazer parte da sua rotina. Em 90 dias, você não precisa nem botar despertador para acordar, por exemplo. Já vai fazer automaticamente porque o teu corpo já está acostumado. Mas é difícil nos primeiros dias. Mas a gente precisa ser firme e ir até o final. Então, 15 minutinhos, a gente vai ler 3 capítulos da Bíblia e fazer o nosso devocional. Talvez vai dar ali uns 25 minutos. Mais de 10 minutinhos para você escrever. Mas é importante que você escreva. Não pode ficar só no campo da informação ou confiar que o nosso cérebro vai armazenar todos os textos. É verdade, não armazena mais. Não vai. A memória RAM é diminuída. A gente precisa escrever para que a gente possa pensar melhor. Como diz lá em Abacuque, escreve a visão de uma forma tão clara que até aquele que passa correndo consiga ler. Amém. Ou seja, por que a gente tem que escrever? Para que quem vai passar correndo é nós. E aquela palavra fique fixa na nossa vida. Amém? Amém. Porque ela vai nos dar poder para vencer a tentação, para expulsar o inimigo, para vencer o pecado, para ter vitória. Mas tudo isso, inclusive, ânimo e alegria. Você sabia? Em 2015, eu passei por um longo período, uma fase da minha vida onde eu entrei em depressão. E aí, o que me ajudou e me tirou de lá foi ler Salmos. Então, o que mais vai te tirar do desânimo, da tristeza, da vontade de desistir, da vontade de jogar tudo qual? É a Bíblia. E eu não te digo isso só nesses períodos que a gente passa, mas na fase da mulher também, nos dias da menopausa, nos dias da TPM. É muito importante a gente estar com a Bíblia. Porque os nossos hormônios e sentimentos vão do céu ao inferno. Eu não sei vocês, mas é uma loucura. Entendeu? E se a gente não tiver a palavra de Deus, a gente pode pecar nesses momentos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Satanás não perdoa. Porque ela está de TPM. Porque ela está na menopausa. Vem aí que vai tentar mais. Entendeu? Por quê? Porque a gente está sensível. E mais, o Senhor não vai nos perdoar porque a gente está num período hormonal difícil. Não, Ele quer que nós venhamos nos acertar com Ele na sua palavra. Porque a fé, ela não pode ser 21 dias do mês e 7 dias sem fé. Eu estou ruim, Senhor, eu estou naqueles dias. Não, é nesse momento que eu preciso mais ainda do Senhor para crescer. Entendeu? E os homens também. Eles também têm os períodos deles de TPM. Também tem as andropausas na vida. E a gente precisa, eles também precisam se apegar à palavra de Deus. E para isso, a gente precisa pensar. Amém? A mulher sábia edifica a sua casa. Como? Só empilhando tijolo? Não, ele não vai fazer isso. A Bíblia é o alicerce, é a edificação que a gente precisa ter. Entende? Como que edifica uma casa? O que o Senhor está querendo dizer com isso? É palavra. Tijolinho em cima de tijolinho. É palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus que vai construir a casa. Entende? Então, para começar, a nossa rotina, se vocês se desafiarem, a ler a Bíblia em 21 dias, não a Bíblia toda, mas ler a Bíblia por 21 dias, 3 capítulos por dia, convido já para vocês começarem a ler Provérbios 31. Vocês vão orar assim, meu Deus. Senhor, me ajuda. É a primeira frase que eu tenho que falar para o Senhor. Me ajuda a praticar tudo isso que eu estou aprendendo.
palavras de vida, de alegria para cada área da tua vida, tá bom? Amém, Senhor Jesus. Então pode fechar os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento que nós estamos tendo aqui, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor venha manifestar, Senhor, o teu poder nas nossas vidas e nos ajudar, Senhor, a colocar essa palavra em prática. Que amanhã, hoje mesmo, Senhor, nós venhamos dedicar esse tempo de 15 minutos para ler a sua palavra, meditar nela, fazer o nosso devocional e assim receber a revelação que o Senhor tem para nós. Nós profetizamos, Senhor, eu profetizo sobre a minha casa a tua palavra, onde o Senhor diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu declaro cura sobre a vida do meu marido, do meu filho, dos meus parentes, Senhor, da minha igreja, do meu trabalho. Eu declaro cura do Senhor, em nome de Jesus. Declaro a bênção, a paz, a alegria, a unção, o ânimo, o amor, Senhor, na minha casa, Senhor, nas áreas da minha vida, Jesus, das minhas emoções, Senhor. Alinha, Senhor, as minhas emoções com a tua palavra, me dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, e me leva a praticar, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode orar. Amém, Jesus.
Glória a Poderoso. Deus. Quem que é ela? Ela é em frente aquela loja de costura da Laia dela. Do outro lado. É a Lourdes. Não lembrava dela. É a Lourdes. Velha. E nada. Deus abençoe. Em nome de Nossa, Jesus. Deus abençoe. Em Nossa, nome de Jesus. Uma semana de vitória para nós. Em nome de Jesus. Olha, Lourdes.